Olá, a paz do Senhor Jesus para todos, tudo bem? Eu sou a Cristiane House, né? A voz que vocês ouvem todas as manhãs. Eu já faço isso há algum tempo e eu senti no coração, né, de estar gravando o meu testemunho para vocês. Para as pessoas que não me conhecem pessoalmente, que não são meus amigos pessoais, estarem conhecendo um pouquinho da minha história de conversão, da minha história de vida, tá bom? Então, eu escrevi aqui meu testemunho, eu vou ler para vocês, espero ser breve para não ficar cansativo. E eu abri meu coração nesse testemunho, tá bom? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá joia? Eu me chamo Cristiane House, sou uma filha amada de Deus, tenho 47 anos, sou mãe do Pedro, de 18, e do Olavo, de 14 anos. Eu sou divorciada há 7 anos e eu me converti há quase 3 anos. Antes disso, eu fui espírita kardecista por 35 anos, fui presidente de centro espírita, fui uma trabalhadora ativa na casa, trabalhei ativamente dentro da doutrina kardecista por todos esses anos. Eu tive uma vida linda e cheia de amor por parte da minha família. Porém, aos 7 anos de idade, eu fui abusada pelo meu avô paterno e isso se estendeu até os meus 11 anos. Eu era apenas uma criança e nunca entendi por que isso acontecia. Desde então, a minha vida foi uma sucessão de abusos. Aos 10 anos, eu fui abusada por um padre enquanto eu me confessava para realizar a primeira comunhão. Foi a minha primeira entrada ao confessionário para poder fazer a primeira comunhão. Eu fui aliciada pelo padre da igreja local, da igreja São José, lá em Ribeirão Pires, na minha cidade natal. Aos 16 anos eu fui abusada por um médico oftalmologista dentro do consultório dele, enquanto eu passava por uma consulta. Eu comecei a fazer terapia logo após o meu casamento, não por conta disso, por conta dos problemas com relação a filhos, né? Que a gente, mãe de primeira viagem, aí a gente às vezes pira. E óbvio que daí eu acabei, né, tratando esse problema também. Então eu fiz terapia após o casamento, né, com 30 anos. E só então, depois da terapia, que eu consegui falar sobre isso, né, sobre esses abusos sem dor e sem culpa, né, porque as pessoas que sofrem algum tipo de abuso se sentem muito culpadas, né, e eu me sentia muito culpada, eu achava que a culpa era minha, que eu tinha provocado aquilo, mesmo eu sendo apenas uma criança. E com o passar dos anos, e principalmente quando eu fui abusada pelo médico, eu também achei que a culpa era minha, que eu tinha feito alguma coisa que tinha permitido, né, que tinha feito ele achar que eu queria algum tipo de coisa com ele. Eu tive um casamento bom, sadio, feliz, né, da onde vieram meus 2 filhos. Porém, com 40 anos eu decidi me separar. Eu estava infeliz, triste, e eu decidi que eu não ficaria mais casada, eu não amava mais o meu marido como um homem, eu tinha ele como um amigo e em comum acordo, não, né, mas assim, ele entendeu a minha posição e nós nos separamos. Logo após a separação, eu me apaixonei por um homem que é um psicopata, e eu só fui descobrir 3 meses depois. E eu fiquei nesse relacionamento de abuso e de violência psicológica por 3 longos anos. Eu fui muito humilhada, né? Houve muita degradação, muito autoflagelo, era uma relação extremamente abusiva, doentia, e foi muito difícil me livrar
desse relacionamento. É outra coisa também que eu só passei a entender as mulheres que sofriam esse tipo de abuso depois que eu passei por ele, né? Então, às vezes a gente julga muito as pessoas. Ah, ela tá com fulano porque ela quer, ela apanha porque ela gosta. E só quem realmente passa por isso, por uma situação dessa, é que sabe o quanto é difícil, né? Esse tipo de homem, né? Esse homem psicopata, ele tem um poder, nós damos um poder a ele inconsciente de dominação que é humanamente impossível da gente se livrar, né? E é uma coisa que eu não desejo para o meu pior inimigo. Foi uma relação onde eu pensei não em me matar, mas em me internar num sanatório, porque seria a única maneira de eu me livrar dessa pessoa. Durante toda a minha vida, eu sempre achei que tivesse nascido para ser usada, maltratada, humilhada e abusada. Muitas pessoas nunca souberam disso e talvez esse testemunho vai chocar muita gente, principalmente da minha família. Elas possam, com esse testemunho, elas possam até dizer que é impossível eu ter passado por isso, pois eu sempre fui sorridente, alegre e sempre ajudando as pessoas, cuidando de pessoas. Pois é. Mas eu soube esconder bem a minha dor e a minha ferida, mesmo porque muitas pessoas se magoariam com isso. Os meus pais, meus irmãos, meus avós, depois meus filhos, enfim. Eu sempre procurei ajuda em grupos de apoio, em grupos de pessoas que tinham histórias tão desumanas que a minha era nada perto disso. Antes mesmo de me converter, eu já tinha entendido o propósito de Deus com relação a tudo isso. Eu sabia que nada que eu tinha passado tinha sido em vão e que tudo isso faria sentido algum dia. Enfim, depois que me entreguei a Jesus em janeiro de 2017, tudo ficou ainda mais claro na minha vida. Eu descobri que a minha maior dor seria o meu ministério. Descobri que as pessoas precisavam de mim como instrumento de Deus na vida delas, muito mais do que eu poderia imaginar. Eu descobri que a minha ferida podia cicatrizar. Eu descobri que, em lugar da vergonha, Deus me daria dupla honra. Hoje eu falo sobre essa história, a história da minha vida sem dor nem piedade. Hoje eu agradeço a Deus por ter estado comigo todo esse tempo, cuidando de mim, me amparando, me amando. E hoje eu sinto meu corpo, minha alma limpos, porque o sangue do Cordeiro me lavou e me fez uma nova criatura. E através da minha vida hoje, Ele pode alcançar muitas outras vidas. E eu agradeço a Ele todos os dias por este privilégio de servir. Eu encontrei o caminho da paz, da luz, da misericórdia e da salvação. Eu encontrei Jesus, o único capaz de sarar todas as nossas feridas. Então, se você passou por algum momento na sua vida que você se sentiu sozinha, se sentiu abandonado, né? Isso serve para os homens também. Saiba que Deus nunca desampara. E em algum momento da sua vida você vai descobrir o propósito de tudo isso, né? E não é porque Ele é um Deus que pune. Não, as pessoas são más. Eu era só uma criança de 7 anos de idade. E eu achava que eu tinha nascido para ser humilhada, para ser usada. E aí, com 44 anos, Deus me mostrou que eu sou uma princesa, que eu sou uma filha amada e que Ele tem um futuro lindo para mim. Que Ele tem ainda muita coisa para me dar, para me mostrar.
Mas mais do que isso, eu tenho muita coisa para fazer por ele. Através da minha dor, que já foi, que não existe mais, através do meu testemunho, através das minhas mensagens, através do amor que eu sinto. Apesar de tudo isso que eu passei, eu fui uma pessoa que fui muito amada, muito, mas muito amada. Amada pelos meus pais, amada pelos meus tios, amada pelos meus avós, eu sou amada pelos meus amigos. Então, apesar de tudo, eu sou e fui e sou uma pessoa que fui sempre muito amada, sempre muito cuidada. Então, eu quero pedir para você, se você sente um vazio no seu coração, primeiro, procure uma ajuda médica, que ela é muito importante, procure uma terapia e procure juntamente com isso Jesus, porque é só Ele que traz essa paz no nosso coração, é só Ele que arranca essa ferida do nosso coração, é só Ele que faz a gente sentir o quanto a gente é filho, é filha, o quanto a gente é amada. Então, que você receba esse testemunho como algo que vai te levantar, algo que vai fazer você crescer, algo que vai fazer você se transformar, como eu me transformei. Então, que Deus toque seu coração, que Deus abençoe seu coração. Orem por mim, para que eu sempre tenha forças para continuar fazendo o que eu venho fazendo, que é servindo Jesus. Eu amo você, meus amigos, eu amo vocês, pessoas lindas que me ouvem, que não me conhecem, através de milhares, centenas de listas de transmissão de outras amigas. Então, que vocês recebam a paz de Deus que excede todo o entendimento, que é essa paz que eu tenho no meu coração. Beijo grande, fiquem com Deus e obrigada pelo silêncio e pela partilha. Deus abençoe sua vida.